E aí pessoal, hoje eu tenho bastante ativos para mostrar para vocês, sempre as melhores entradas do dia, o racional e também sempre baseado em retrações Fibonacci e também pontos de liquidez. Eu vou mostrar para vocês alguns índices americanos, pares de ativo do Forex e também o nosso índice. Vamos começar aqui pelo ouro. Aqui no Discord dos meus alunos, nós vamos em ouro. Mandei o estudo às 9h23. Fibo do fundo ao topo, desse fundo até esse topo, e o mercado retraiu até o 61,8%. Perceba que quando o mercado iniciou esse processo de alta, a primeira trava que o mercado fez foi aqui nessa região. Geralmente, quando o mercado volta nessas regiões, ele tende a travar também. Aqui ele segurou bastante e aqui também foi onde o mercado segurou bastante. Então, pensando nisso, eu mandei essa região de compra. 1 minuto, ele deixou o pivô de alta exatamente a partir desse ponto. O stop, a gente pode deixar tanto aqui nessa mínima, um stop mais seguro. Às vezes eu costumo deixar ele na base desse último fundo. Ele foi até o 61,8% aqui, antes de retrair mais profundamente. E depois ele pegou a liquidez que tinha nos topos, deixou um pivô de baixa aqui, que também é uma falha de estrutura. Desse ponto de venda, a gente marca a fibra do topo até esse fundo e novamente ele retraiu até os 50%, essa zona compradora que fica entre 50 até o 61,8%. Daqui ele retrai novamente até os 50% para poder cair novamente. Só que aqui é um pouco mais difícil da gente pegar esse trade, sendo o melhor esse que eu mandei para os meus alunos e também aqui nessa máxima após essa linda captura de liquidez. Em Nasdaq, o mercado segurou nos 3 pontos que eu havia enviado para os meus alunos, então vamos ver cada um deles. Então nós vamos aqui em Nasdaq, 8h36 eu mandei esses estudos, então vamos aqui nos 5 minutos. Os pontos eram o topo das 6h10 com esse fundo de meia-noite e 25 do dia 15. Então vamos aqui, ó, 6h10 com esse fundo aqui. Então nós temos essa região de compra e também tínhamos uma região de compra aqui anteriormente, que seria aqui desse fundo. Então marcamos aqui desse fundo. Essa aqui eram as duas regiões de compra. Fibo desse fundo até esse topo, onde ele poderia retrair até o 50,61 e Fibo desse fundo até esse topo. Mesma coisa que ele poderia retrair. Aqui, o que ele fez? Ele rompeu esse topo, essa primeira região. Então a gente renova para o topo e a região compradora vem para cá. Aqui a mesma coisa, renovamos o topo. Você pode ver que está bem confuso. Vou até excluir e deixar apenas o que a gente vai usar. A Fibo que estava nesse fundo subia para cá. Então você percebe que a região de compra está aqui entre 50 até o 61. O que é interessante a gente notar que a liquidez está a partir desse fundo. Então a gente pode também jogar essa região de compra a partir do fundo. Essa primeira região de compra a gente exclui, porque ele rompeu o topo mesmo. E a segunda região de compra, que seria desse fundo, o mercado ele realmente parou nesse 61,8%. Ele veio só pegar essa liquidez, só que a gente também poderia pegar a Fibo do movimento completo, que é muito mais nítida ainda para a gente. E aí você consegue ver que ele segurou exatamente nos 50%. Então, segurando nessa Fibo, vindo lá do topo, esticado, chegando exatamente no ponto de liquidez, é um trade super fácil da gente identificar e poder comprar. Sempre quando o mercado chega esticado lá do topo, em um ponto de liquidez na mínima, muito provavelmente ele vai retrair mesmo que ele queira cair. Então, se ele quiser cair, ele vai retrair para depois dar continuidade, e se ele quiser subir, ele vai retrair para dar essa continuidade de alta. Então, você só precisa saber pegar essa primeira retração, independente para onde ele vai. Então, desse fundo até esse topo, você pode ver que ele retraiu até os 50% para poder cair, e a nossa compra seria exatamente nesse pivôzinho de alta, que ele pagou 2,85 vezes o nosso risco. Então, quando ele rompeu esse ponto de compra, nós excluímos, que foi quando eu mandei essa nova região aqui para os meus alunos, desse fundo ao topo, que seria desse topo até esse fundo, e aí ele retraiu lindamente até o 61,8%, chegou esticado, ele não chegou aqui em zigue-zague, ele chegou esticado no 61, pegou a liquidez desse fundo anterior, tinha muita liquidez nessa região, inclusive aqui tem um topo, aqui tem um fundo, aqui tem outro fundo, então essa aqui era uma região já bem disputada. Então colocamos no 1 minuto e aqui identificamos o pivô de alta, nosso gatilho de entrada, e desse fundo ao topo nós poderíamos sair nessa região de Fibo ou
onde eu saí aqui nessa liquidez desse fundo. Então, nesse pivôzão de alta, aqui nós tínhamos um ponto de liquidez, que foi onde eu saí. Eu estava protegendo o meu stop gain e ele me tirou exatamente aqui, nessa falha de estrutura. Stop eu tinha deixado aqui e ele me tirou aqui. Duas ótimas regiões para a gente operar. Uma foi entrada baseado na Fibo e liquidez, e essa mesma região foi usada para eu sair. Queria passar rápido agora em GBP USD, região que eu enviei antes, onde o mercado, a gente pode identificar o seguinte. O mercado aqui nós temos duas movimentações. Uma movimentação de expansão e outra movimentação de retração. Olhando apenas esses dois lados do mercado, a gente consegue ver nitidamente que aqui a força está de compra e na hora de retrair, ele não retrai forte. Ele retrai bem de lado, bem devagar. Isso aqui sinaliza fraqueza no movimento. Então, toda vez que você marcar uma retração Fibonacci e na hora de retrair, ele retrai fraco, ele tende a segurar mais nos pontos de Fibonacci. Então, aqui ele segurou no 61,8% e pegou a liquidez aqui desse fundo. Pode ver que ele rompeu aqui o fundo, pegou a liquidez. Os meus alunos que entraram na Vantage tem acesso a esse ativo também. Então aqui eu mandei às 9 horas e foi exatamente onde ele respeitou aqui às 10h20. E depois disso, depois de identificar que o mercado realmente estava fraco, ele deixou para a gente um pivô de alta e fez toda essa movimentação aqui, garantindo para a gente um retorno de 12 vezes mais do que o nosso risco. Isso aqui o índice jamais vai entregar, esse risco baixo com retorno alto em tão pouco tempo. E eu tenho aqui no meu canal te ensinando a migrar para o mercado internacional, caso você tenha interesse. E também em USD CAD. Vamos aqui no USD CAD. Esses foram os estudos que eu deixei antes. Ele segurou essa primeira vez aqui, às 8h40 e às 9h50. E agora de tarde também. Então, a Fibo do topo ao fundo, que segurou. E também uma Fibo aqui mais intermediária, desse topo até esse fundo. E aí, exatamente no 61,8%. Vamos olhar aqui no 1 minuto. Ele pegou a liquidez, marcamos a Fibo do fundo ao topo, vendo aqui, stop na máxima, alvo na Fibo. Foi exatamente no 61,8%. E aqui, inclusive, ele deixou um pivô de alta para a gente subir comprado. Depois aqui, chegando na região de venda, ele deixou o pivô de baixa para a gente descer vendido. Com o gráfico parado é muito fácil eu sair olhando e pegando esses pontos. A questão é, os pontos de compra e de venda foram cravados antes mesmo de chegar. Então ele chegou aqui na região de venda, retraiu. Chegou na região de venda, retraiu de novo. Então eu estou apenas aplicando o meu método nos padrões que já existem e não estou cada hora inventando um motivo diferente. É sempre o mesmo motivo para eu entrar e para eu sair. Então agora vamos para o índice. Primeira coisa que a gente faz é entrar aqui no grupo dos meus alunos, adicionar os estudos que estão disponíveis para eles, e aqui a gente tem a região de compra e de venda. Percebe que não segurou nem na primeira região e nem na segunda. Por quê? Porque o mercado ele não chegou esticado. Eu compro barato quando ele estica nas regiões e vendo caro. Aqui ele já abriu no meio do mercado. Olha a distância da média. Ele tinha apenas 150 pontos de distância, frequência muito baixa, o que não habilitou a nossa compra. Eu compraria se ele abrisse um pouco mais acima e chegasse direto nessa região de liquidez. Aí sim seria mais interessante. Aqui nesse fundo a mesma coisa. Ele chegou muito devagar, volume muito baixo e frequência, que é esse zigue-zague que o mercado faz, ele chegou com uma frequência muito alta. Ele deixou um pivô aqui, mas não estava muito barato para mim. Se ele tivesse ido um pouco mais profundo nessa liquidez dos 144 mil, aí sim seria mais interessante para a gente comprar. Teve um stop aqui, mas não foi nessas regiões. Aqui ele sim chega esticado na região de venda, deixa um pivô de baixa e depois stop. Só que tem uma coisa muito importante que a gente tem que notar. Quanto mais próximo da liquidez que ele chega, mais ele tende a pegar essa liquidez. Você não concorda comigo? Então aqui a gente tinha a liquidez dos 146 mil, ou seja, uma região de preço importante, onde o preço tenderia a capturar antes de fazer qualquer tipo de movimentação. Então aqui ele realmente, ele pegou a liquidez desse topo, aqui era toda uma região importante, pegou a liquidez desse topo, só que ele chegou muito próximo e não pegou a liquidez dos 146 mil. Quem quis se adiantar um pouco, pode ter entrado aqui e tomado esse stop, e quem esperou o momento certo não tomou. Mas de qualquer forma, ele pagou esse trade. O que a gente faz quando a gente vende nessas regiões? Marcamos a Fibo contrária, ou seja, do topo ao fundo. Temos aqui a região compradora, ou seja, a região de saída desse trade. Ele pagou 825 pontos, ou seja,
pagaria esse stop aqui de 170. E caso você seja um pouco mais conservador, você poderia pegar a Fibo a partir desse fundo aqui, que foi onde ele segurou a primeira vez. As duas Fibos ele segurou e pagou, porém, como aqui é a B3, ele demorou um pouco mais, porque aqui a liquidez é menor, aqui ele faz um zigue-zague um pouco maior. Então demorou 1h42 para andar tudo isso. Diferente aqui dos índices americanos, que anda muito mais rápido e muito mais direcional, tanto para cima quanto para baixo. Mais importante é que ele pagou, respeitou os pontos de Fibo. Aqui, inclusive, desse fundo ao topo, ele segurou nos 50%. Pegou a liquidez aqui desse fundo, caiu. Aqui também tem uma Fibo menor, mas a gente não usa. E aqui desse ponto, ele deixou um pivô de alta, ou seja, um ponto de compra para a gente aqui, dando mais uma oportunidade de compra. E aqui sim foi um pouco mais rápido, 1 hora para pagar 780 pontos. O alvo mínimo seria a Fibo desse topo até esse fundo, que seria aqui nesse 61, onde tem a liquidez desse topo, e o segundo alvo seria a liquidez aqui dessa região. O ideal seria aqui nesse topo, mas ele decidiu segurar na liquidez dos 146 mil. Então perceba o racional sempre de cada entrada, sempre Fibo com liquidez, nunca é indicadores, médias isoladas sem contexto ou padrões gráficos sem contexto. Eu uso pivô, mas o pivô é para entrar após estar barato em pontos de liquidez e em pontos de Fibonacci. Então espero que vocês tenham conseguido absorver o conhecimento desse vídeo. Espero que vocês também tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e um comentário para ajudar na divulgação e para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Então é isso, valeu, falou e até mais.